Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nós iremos hoje retomar a nossa aula gravada em relação ao conteúdo do nono ano. Nono ano esse que vai adentrar hoje um novo assunto, o assunto que faz referência justamente à República Velha. A República Velha também ganha outros nomes como República das Oligarquias, não é? República do Café com Leite. Então, essas nomenclaturas ocorrem nesse período, nesse momento. É muito comum que isso venha acontecendo no processo histórico. Pois bem, nós percebemos, desde as aulas anteriores com relação à história do Brasil, é bom destacar e deixar bem claro que nós estamos agora estudando a história do Brasil, a chamada história geral, nós vamos dar um tempinho por enquanto. E quando agora chegarmos nesse conteúdo da história do Brasil, nós temos que ter em mente que a transição do governo de Marechal Deodoro e Floriano para a questão da República, não é? Tem a República das Oligarquias, tem uma série de fatores, uma série de características. No entanto, era preciso que um governante militar tomasse o poder para que conseguisse finalmente apaziguar, ou melhor dizendo, apaziguar não, evitar qualquer problema de insurgência, qualquer situação que pudesse acontecer de algum grupo querer se levantar e tomar o poder. No entanto, para que o império viesse a cair, não vai ser do dia para a noite. Existe uma série de fatores. A partir de 1860, após 160, aliás, 870 no Brasil, após a Guerra do Paraguai, que o Brasil formou ali uma tríplice aliança junto com a Argentina e Uruguai, formaram-se ali uma aliança para se confrontar, para entrar em conflito, entrar em guerra contra os paraguaios. E ali vai surgir um sentimento de insatisfação dentro da corporação, dentro do exército brasileiro. Por quê? Porque eles fizeram comparações, começaram a conversar com os soldados da Argentina e do Uruguai e analisaram e chegaram à conclusão que esses soldados estavam sendo privilegiados, que o soldo, que é o equivalente ao salário, estava num patamar bem superior ao se comparado com os brasileiros. E a partir daí surge essa insatisfação, surge um momento de crise dentro do Exército Brasileiro, situações em que o Exército busca um melhor reconhecimento por parte do governo. E esse reconhecimento não vem. Então, existe ali uma divergência entre o governo imperial e o militarismo. Né? Então, existindo esse desgaste em relação a essa relação entre império, entre governo e exército, fatalmente o império estava com seus dias contados, porque o exército que vai dar o suporte para o estabelecimento de um governo. E agora o exército vai deixar de dar esse suporte, vai deixar as coisas acontecerem, fluírem. E por seu lado, o exército conhece um pensamento positivista, republicano, que vai começar a disseminar, começa a penetrar, começa a se expandir esse pensamento de querer buscar sempre uma possibilidade dentro do exército de mudança, de questionamentos para o governo imperial. E esse governo imperial não toma as devidas medidas, não toma as medidas que poderiam ser tomadas para evitar esse crescimento dentro do exército brasileiro, desse desejo de mudança. E por que não fez isso? Porque havia ali um momento, a partir das últimas décadas, 1870, 1880, uma dificuldade. Qual era a dificuldade? O imperador Dom Pedro II estava muito adoentado e passava um bom período daquele momento em diante ali fora do Brasil, buscando cuidar da sua saúde.
Naquele momento, a medicina mais avançada era a medicina europeia. Dom Pedro II já estava com a idade avançada e sempre que ele viajava, havia necessidade de cuidar da sua saúde, ele deixava sua filha, a Imperatriz Isabel, sendo a regente do governo brasileiro. E foi numa desses períodos de regência de Isabel que foi assinado ali a proclamação da República. Então, tem essa questão militar muito forte para a queda do Império, tem um fator também religioso, a gente vai vivenciar daqui a pouco esse fator, que é a bula papal do Papa Pio IX, salvo engano, que determinava que todos os religiosos deveriam se afastar da maçonaria, deveriam se não mais pertencer à Igreja Católica, ou fazia uma escolha, ou permaneceria com a maçonaria, ou permaneceria sendo católico, cristão católico. Aí o mais desavisado, o menos desavisado, disse: professor, o que é maçonaria? Maçonaria é uma sociedade secreta que surgiu lá na Idade Média na Europa e se espalhou por grande parte do mundo. E tem as suas lojas, que eram seus locais de reuniões. Mas havia agora um mal-estar muito grande, porque pessoas da alta sociedade, pessoas influentes, eram maçons e teriam que se afastar da Igreja Católica, gerando um mal-estar, não é? Gerando mal-estar. A maioria dos bispos não, a imensa maioria dos bispos não levou essa bula papal a ferro e fogo no cumprimento dessa bula que exigia que os cristãos teriam que se afastar da maçonaria, não é? Então, o que foi que ocorreu? Somente 2 bispos, um de Belém do Pará e aqui de Pernambuco, que passaram a exigir que os cristãos realmente se afastassem da maçonaria. E tem uma outra situação importante, que é com relação à escravidão. Por quê? Para a participação do Exército Brasileiro, com um número suficiente de soldados, o maior número de soldados possível naquele momento ali, meados do século XIX, era necessário tomar determinadas atitudes. E uma dessas atitudes era chamar os negros que quisessem a participar do exército brasileiro na Guerra do Paraguai. E havia a promessa por parte do governo brasileiro, após a guerra, os sobreviventes que chegassem seriam libertos, receberiam a sua carta de alforria e em cima disso receberiam uma indenização. Mas isso não foi cumprido do ponto de vista da indenização. Então, temos aqui 3 questões, não é? A questão do escravismo, a questão do militarismo e a questão religiosa. São esses os fatores que são chamados de estopim para a queda do Império Brasileiro, que vai se consolidar essa queda em 1889, exatamente no dia 15 de novembro de 1899. Tá bom assim? Pois bem, vamos lá. Eu acredito que eu já comecei essa aula falando sobre as questões em referência à proclamação da República, não é? Eu me lembro bem que na aula passada eu disse que havia a necessidade da colocação de um homem que seria o presidente provisório, depois o presidente do governo efetivo dele, que transitasse muito bem em todos os campos políticos, seja ele mais radical, seja moderado, na classe média, entre os militares, entre os civis, entre até mesmo os simpatizantes do regime imperial. E ficou uma surpresa com a colocação desse presidente sendo Marechal Deodoro da Fonseca. Por quê? Porque Deodoro era um amigo do governo de Pedro II.
e ficou se questionando de que maneira, por que ele tomou tal medida, mas ele era amigo, se dava bem com Dom Pedro II, mas sobretudo ele era um militar que estava descontente com as questões, as atenções que não eram dadas para os militares, para o exército por parte do governo. Como o governo não deu a atenção devida para os militares, ele então ingressou nesse grupo de revolta e se insurgiu contra o governo e tomou posse. Provisoriamente, né? Proclamou a independência, proclamou a república e tomou posse. Um governo inicialmente provisório. Aqui na página 93 do nosso livro, nós temos aí Deodoro da Fonseca, foi o principal líder da proclamação da República do Brasil, né? Um linkzinho que tem. Governou provisoriamente, elaborando a primeira Constituição Republicana em 1891. Depois, eleito presidente, teve um governo desgastado pela crise do encilhamento, o que juntou com seus problemas de saúde e o fez renunciar. Né? E algumas questões políticas vão ser vivenciadas por por Deodoro da Fonseca. Ainda na página 93, nós temos o último parágrafo que diz assim: a industrialização exigia cada vez mais mercados consumidores e mão de obra livre, ou seja, não escravizada. Isso era fundamental para que os produtos industrializados fossem consumidos, inclusive pela própria mão de obra, mas também para que existisse o trabalho assalariado e que trabalhadores fossem treinados para exercerem funções determinadas e específicas nas indústrias ou nos campos. Saindo agora da página 93, indo para a página 94. O sistema capitalista inglês via na escravidão e na monarquia os grandes motivos que atrapalhavam qualquer desenvolvimento. Por que atrapalhava qualquer desenvolvimento, professor? Porque para os ingleses a escravidão fazia com que os negros não tivessem condições de consumir os seus produtos, os produtos ingleses, que eram produzidos em larga escala, em grande quantidade, não é? Pois bem, muitos movimentos no Brasil, prosseguindo, já lutavam pelo fim da escravidão, outros em defesa do republicanismo. Às vezes, os interesses de ambos coincidiam. Entretanto, as mudanças que puseram fim à escravidão e à monarquia só ocorreram ao final do século XIX. Os principais aspectos que levaram à crise monarquista conduzindo o Brasil a formar uma república foram a escravidão, não é? A escravidão, vamos lá. 2 pontos. Cresciam no Brasil as pressões para que todos os escravos fossem libertos desde 1850, com a lei Bill-Arbiden. Temos o link aqui do lado esquerdo, na página 94, que diz assim: o nome do ato Bill-Arbiden é uma referência ao Lord Aberdeen, então ministro das Relações Exteriores do governo do Reino Unido. É importante saber que essa lei não foi criada em função do Brasil ou para combater as práticas de comércio de escravos no país. A lei foi para qualquer nação, qualquer uma que extra ou oficialmente cometesse tal ato. Não é? Extraoficialmente cometesse tal ato. A lei Bill-Arbiden. Promulgada pelo parlamento britânico, que permitia aos ingleses aprisionar qualquer embarcação que realizasse o tráfico de escravos entre a África e a América, inclusive o Brasil, que ficou em uma situação difícil. Houve grande repercussão, ainda mais internamente, quando
cresceram os movimentos abolicionistas que vinham sendo apoiados, em sua maioria pelos republicanos. Era um claro ataque ao modelo superado da monarquia brasileira escravista. Mesmo assim, os ruralistas resistiam, sendo sua principal base de sustentação o imperador Dom Pedro II. Com a Lei Áurea, em 1888, que aboliu a escravidão, os ruralistas se sentiram traídos, pois perderiam sua mão de obra, o que poderia levar a uma crise. Visando garantir a produção, começaram a apoiar os republicanos e passaram a ser chamados de republicanos de última hora. Republicanos de última hora. Aqui nós temos uma foto que tem a legenda: a proclamação da República foi apenas um ato político em que a população não teve participação. Realmente, a proclamação da República, a população em geral não participou. Quem participou foi um grupo tomando a frente, um grupo de civis junto com militares que tomaram o poder desse republicanismo. Republicanismo é de república, significa que república é governo do povo. Não é? O que é que temos aqui em 94? A economia. Ao longo do século XIX, passava por grave crise. O Brasil, ao longo do século XIX, passava por grave crise econômica, devido às transformações mundiais. A Europa caminhava a passos largos para uma industrialização, em que a produção seria cada vez mais rápida, necessitando de uma mesma rapidez no consumo. No Brasil, porém, a industrialização ainda era muito pequena, muito discreta, não é? Muito discreta. Mesmo com a produção do café, ainda não era suficiente para atender às necessidades econômicas. O Brasil continuava, estou na página 95 já, escravista, monocultor com um único produto e latifundiário. O que significa latifundiário, professor? Muito bem, latifundiário vem de grandes proprietários de terras, não é isso? O que atrapalhava seu desenvolvimento. Além disso, o país estava com uma grande dívida decorrente da Guerra do Paraguai, pois realizou empréstimos a várias nações da Europa, inclusive a Inglaterra, não é? O Brasil havia contraído um grande número de dinheiro com a Inglaterra para poder se estruturar, melhor dizendo, o seu exército para entrar em conflito, para entrar em combate. Então isso representa um gasto, uma despesa muito grande. E automaticamente esse valor vai ter que ser pago aos ingleses, não é? Pois realizou empréstimos a várias nações da Europa, inclusive a Inglaterra, mais 95 ainda, para financiar sua participação junto à Tríplice Aliança: Brasil, Argentina e Uruguai. Essas dívidas não foram pagas. O Brasil não pagou essas dívidas à Inglaterra. O que é que vai acontecer com isso? Aumento, crise econômica. Crise econômica. Nós temos embaixo um quadro de Almeida Júnior, artista brasileiro, que vai colaborar para a gente entender como estava o Brasil nesse período ainda, do ponto de vista econômico. O Brasil estava vivendo um período ainda agrário,
pouquíssimas indústrias tinham surgido no Brasil ainda. Aí tem aí a religião. A questão religiosa no Brasil foi um outro fator fundamental para o fim da monarquia, principalmente em função das disputas políticas entre a Igreja e a maçonaria. Como em toda monarquia, preste atenção àquilo que eu falei, né? Então, a presença de maçons dentro da igreja, representando ali, tendo ali com isso uma disputa entre maçons e o grupo da Igreja Católica. Como em toda monarquia, a igreja estava associada ao Estado e, portanto, influenciando diretamente nas decisões políticas. E não foi diferente no Brasil, desde o período colonial. Tanto Pedro I quanto Pedro II foram imperadores com total apoio da Igreja Católica e do Papa. Os dois com intenso apoio da Igreja Católica. Tanto Pedro I e Pedro II. Mas um episódio causou grave problema político entre maçons e a igreja. Aos poucos, o próprio Estado brasileiro passou a submeter a igreja como instituição dependente. Sendo assim, nenhuma regra papal seria aprovada sem autorização do chamado beneplácito régio, ou seja, a aprovação do próprio imperador Dom Pedro II. Dessa forma, o Papa Pio IX ordenou que todos os maçons fossem expulsos da Igreja Católica. Dom Pedro II não aceitou e mandou prender os bispos de Olinda e Belém do Pará, responsável pela expulsão dos maçons. Então, os únicos bispos que eu falei que vão pôr em prática essa bula papal é de Belém do Pará e aqui de Recife e Olinda. Somente. Então, temos uma crise aí. Temos uma crise. E por conta dessa obediência dos dois à Igreja Católica, Dom Pedro II mandou-os prender. Temos uma crise entre o Estado e a Igreja. A maioria dos políticos brasileiros era maçom, inclusive Dom Pedro II. Isso é uma polêmica muito grande, viu? Se Dom Pedro II era maçom ou não. E Duque de Caxias, que pediu o perdão imperial para os bispos, o que foi aceito. Mesmo assim, essa situação causou grave problema político e a Igreja Católica se aproximou ainda mais dos ideais republicanos. Vamos conhecer agora um outro fator, que foi o militarismo. Página 96. As divergências do Império Brasileiro com seus militares havia crescido bastante pós Guerra do Paraguai. Em primeiro lugar, não é? Preste atenção aí. Os militares achavam que o massacre dos paraguaios havia sido uma importante vitória e, portanto, queriam maior reconhecimento, promoções mais democráticas e salários melhores. Isso causou grande desgaste. Então, queriam salários melhores, os soldos chamados melhores e promoções também, mais democráticas. Pois quem decidia as promoções era o ministro da Guerra, mas com autorização antecipada do imperador do Brasil. O segundo ponto é que existia uma grande censura, pois os militares
aliás, os militares só poderiam falar com a imprensa brasileira com autorização do ministro da Guerra. Então havia uma censura de fato. Os militares só poderiam se dirigir à imprensa, reclamar de alguma coisa, se tivesse autorização do Ministério da Guerra. Atenção aí. Temos esse artista anônimo que colocou aí Dom Pedro II e a família imperial. Após ser banida do Brasil, a família se exilou na Europa. Tem essa legenda. A Imperatriz Teresa faleceu logo após chegar. Isabel e sua família se mudaram para o castelo de Condé na Normandia, enquanto Pedro II se estabeleceu em Paris, onde veio a falecer em dezembro de 1891. O desgaste do Império Brasileiro era visível. Na página 96 ainda. Nenhum dos setores políticos da sociedade apoiava mais o imperador Dom Pedro II, principalmente a Igreja Católica e os militares. Os últimos 20 anos do século XIX reservaram para o Brasil algumas mudanças importantes. Quais foram? A abolição da escravatura em 1888, a proclamação da República, não é? Com a fundação do Partido Republicano em 1870, originando o grupo liberal radical que defendia o fim do poder moderador. A luta republicana ganhou força, juntando-se à luta dos abolicionistas. A união desses movimentos acabou sendo o maior fator para o desgaste do governo imperial. Vamos agora, minha gente, fazer exercícios que estão na página 97. A segunda questão da página 97 diz assim: a monarquia brasileira no século XIX vivia grande crise causada por alguns fatores. Comente-os, não é? Primeiro, a economia. Qual seria a resposta então? O Brasil sentiu a crise externa, fruto das transformações mundiais, e sua escassa industrialização dificultou a estabilização econômica. Ponto. Outro fator de acentuamento da crise foram as pesadas dívidas geradas em função da Guerra do Paraguai, que foram contraídas por empréstimos às nações europeias, principalmente a Inglaterra, aquilo que foi dito, né? O Brasil contraiu muitos empréstimos para participar, para equipar, para organizar o exército brasileiro. Teve que pedir empréstimos e ter que pagar esses empréstimos, representando uma crise econômica. B. Escravidão. A resposta: as pressões contra o Brasil pelo fim da escravidão ganharam mais um capítulo com a Lei Bill-Rabden, que autorizava os ingleses a aprisionar qualquer navio que traficasse escravos. Essa situação culminou com a Lei Áurea em 1888, que aboliu a escravidão. Ponto. Assim, os ruralistas passaram a apoiar os republicanos, sendo chamados de republicanos de última hora. A letra C fala sobre a questão religiosa que falei agora há pouco. No campo religioso, a crise intensificou-se entre o imperador Dom Pedro II e a Igreja Católica, por meio do Beneplácito Régio. Ponto. O Papa Pio IX ordenou que os maçons fossem expulsos da Igreja Católica, o que foi descumprido pelo imperador Dom Pedro II, instituiu o Beneplácito, em que nenhuma ordem papal teria valor sem autorização prévia do seu imperador, do seu governante. Tá bom assim? Pronto. Na próxima aula nós iremos entrar justamente no governo de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que são
os primeiros presidentes do período republicano no Brasil. Esse período aí dos dois governantes também é chamado de República da Espada, tá bom? Tchau para vocês, pessoal. Forte abraço e até lá. Tchau.